Para que sejam palavras do próprio Senhor a nos falar nessa noite. Por Deus, nós pedimos sobre a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria. Voltei. Viu que o negócio aqui é chique? 1001 utilidades. Você viu o povo? O povo toca, o povo canta, o povo reza. Pode chorar. O povo toca, o povo canta, o povo reza, o povo chora, o povo todo, o povo abençoado. Vamos entrar no momento da leitura orante, do anúncio da palavra. E aí nós vamos pegar agora a Bíblia. Vamos abrir em uma passagem, mas nós temos um caráter diferente agora. Agora nós vamos aceitar a semente sobre o nosso coração. Achei interessante, né? A gente foi lendo as passagens, a oração que Joyce conduziu. O Senhor fala tanto da palavra, como plantado, dos frutos. Ontem eu estava lá na cidade de Manga, convidada a estar lá no seminário de vida no Espírito, que eles começaram ontem. E aí justamente a palavra que eu fui pregar foi o semeador. Vai falar dessa semente da palavra do Senhor. E como o Senhor hoje tem insistido, né, de acordo com as palavras que Ele deu ao grupo de oração na segunda-feira, achei interessante, como se eu precisasse experimentar hoje a experiência da palavra lançada como semente, para poder hoje dar frutos com essa pregação. Então nós entramos no momento da pregação. E a palavra que está no livro de Tiago, ela vem no intuito, no desejo, ela vem no intuito, no desejo de nos levar, não só a ouvir, mas a acolher verdadeiramente a palavra de Deus. E a gente pensa assim, mas eu vou ao grupo de oração, eu vou à Santa Missa, participo, boto assistir a canção nova na minha casa, tenho o costume de ler a Bíblia, então eu estou acolhendo a palavra. São Tiago, numa visão diferente, numa visão mais profunda, ele vai dizer que muitos de nós estamos de fato ouvindo a palavra, mas que o Senhor quer muito mais do que ouvirmos. O Senhor nos quer colocando em prática. Quando ele fala da prática, ele vai questionar alguns pontos, vai falar de algumas coisas que talvez aquele povo naquela época, para quem ele escrevia as cartas, ouvia e não conseguia colocar em prática. É como se São Tiago exortasse, mas ao mesmo tempo ele dava as condições necessárias para praticar essa palavra que era anunciada. Não é diferente para nós hoje. Nós vamos ouvir esta palavra e nós vamos ser exortados por São Tiago, porém ele vai nos dar dicas para que nós possamos praticar a palavra ouvida. E aí eu convido você então, que preparou essa terra, que é o teu coração, que preparou o ambiente, que deixou o Senhor agir e falar aí, mexer, cavucar, adubar, preparar a terra para receber a palavra, para receber a semente. E nós vamos então pegar a carta, né, escrita por São Tiago. São Tiago, depois de Hebreus, depois das cartas aos Hebreus. São Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, seguintes. São Tiago, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 27. Amém? Amém ou misericórdia? Amém, né?
é o título da passagem. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria a vos enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e, mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção à lei, perfeita da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Bem, São Tiago foi curto e grosso no corpo. Se nós vamos pegar alguns trechinhos aqui, no comecinho que ele vai falar, que é para que nós pudéssemos ser sábios, né? Bom em ouvir, mas não falar e não se deixar levar pela ira. Porque a ira dos homens é diferente da ira de Deus, né? Da justiça. Ela não cumpre a justiça de Deus. A gente vai olhar no Antigo Testamento, tem muito momento que vai falar da glória de Deus, não fala? No Antigo Testamento, os profetas, quando os profetas vão proferir algum oráculo, como é que eles falam? O Senhor vai derramar a sua cólera, não é? A ira do Senhor está sobre este povo. Você já imaginou a ira do Senhor? Não é pesada por demais ouvir que o Senhor deseja derramar a cólera? Ou melhor, é pesado por demais entender que o Senhor tem cólera. Em algum momento o coração de Deus se toma de ira. O que é a ira? O que é ira? Uma pessoa irada, nervosa, cheia de raiva, de ódio, tomado de repente por um sentimento de vingança, algo que pede controle. A ira é um dos pecados capitais que nos leva à morte. Pois bem, já perdi a passagem. Ele vai falar então que como a nossa ira não cumpre a justiça de Deus, significa que naquele tempo Deus, na sua ira, apesar de se tomar às vezes de cólera contra um povo fiel, a partir do momento em que aquele povo passava, vamos dizer, por um castigo, eu não gosto dessa palavra, mas vamos entender assim, como por uma correção, um castigo, logo depois, quando aquele povo caía em si dos seus atos, Deus vinha com a sua misericórdia. Vamos entender que Deus, como Pai, corrigiu os seus filhos, igual a gente às vezes dá uns chavando, né? E aí, depois que a criança chora, fica lá moado, de bico, com o coração doendo, aí você vai lá e passa a mão na cabeça, né, assim? O Pai, nosso Deus, é do mesmo jeito. Ele cobra, chama atenção, puxa a orelha, mas depois ele vem com braços abertos e acolhe. Para entendermos que tudo a ação foi com amor. Porém, nós homens, seres humanos, quando nós, por algum momento, nos deixamos levar para a ira, a gente explode, a gente briga. A pessoa se toma da ira, brigou, chutou o pau da barraca, espalhou o pé, não é assim que fala? Fez tudo isso, bateu aquele arrependimento. É fácil lá pedir perdão? É?
agora com Liel, xinguei, falei um monte de coisa, ofendi, magoei, ela saiu chorando. Depois eu vi, né, que não estava tanto, ou doeu o coração. É fácil chegar a pedir desculpa? Não é não. Fácil é gritar e xingar. É fácil, dá 5 minutos, a gente não pensa, né? O ser humano é assim, por isso que fala, né? Tem que ter 10 minutinhos para respirar primeiro. Conta até 10 no momento da raiva. A gente não conta e faz a cagada. E para pedir perdão, demora. A gente faz rodeio, faz. Nosso coração começa a tomar-se de razões. Mas eu fiz isso com você, Elza, porque você fez isso. Eu começo a procurar desculpas e pretextos para justificar o que eu fiz. Dificilmente eu vou chegar e pedir perdão, simplesmente reconhecer que eu errei. Ou que, independente de eu achar que eu errei ou não reconhecer, a palavra me diz que eu devia ter tido paciência e não ter tomado pela ira. A obediência pela palavra é a situação mais difícil que nós vivemos. É o mais difícil de viver. Então, por isso, a nossa ira não cumpre a justiça de Deus. No segundo ponto, ele vai dizer no versículo 21. Então, rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Ele chamou a atenção de um povo, eu acredito que aquele povo estava brigando mais que cão e gato. Ele chamou a atenção e depois ele vem e diz: livra-se desses vestígios de impureza, de malícia, de pecado, de ira entre vós. Acolhe a palavra semeada, mas acolhe bem essa palavra, e ela pode salvar as vossas almas. Ela pode trazer um perdão ao seu coração, que talvez você tenha buscado há tempo entre você e Deus, que você não tenha conseguido viver. Então, São Tiago vai dando alguns exemplos, algumas dicas, e nós estamos pegando. Passando ali, ele vai falar que a gente tem que ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. E aí ele dá um exemplo. Se nós não ouvirmos a palavra e não cumprimos o que ela nos diz, daqui a pouco a gente vai entrar então no que a palavra diz, significa que somos como aquele povo que de repente, né, para no espelho, olha. Eu nem vou pensar no espelho, porque está de código salteado como é que nós somos. Sabe assim, quando você está muito ocupada, a pessoa chega e fala assim: olha, eu queria te mostrar um negócio aqui, não sei se você viu. Olha, vai ter um negócio de misericórdia e tal. Tá, que bom, bacana. Daqui, no dia seguinte, e aí, o que você resolveu do negócio? Que negócio? O negócio que você mostrou, que negócio? O papel, não lembro. Eu não parei para prestar atenção, eu apenas passei os olhos. Eu não me prendi naquilo que eu estava olhando, naquilo que você estava falando. Somos desatentos. Então, São Tiago vai dizer: não adianta só ouvir naquele momento, parecer que acolheu, e se ela não vai germinar dentro de nós, se nós não vamos colocar em prática aquilo que vivemos e ouvimos. Aí eu me recordo, né, na semana passada, nós fizemos um momento de oração aqui. Quem lembra? Qual foi o direcionamento da oração, do grupo de oração da quinta-feira passada? Quem lembra? A palavra que foi. Ninguém lembra? Quem lembra, levanta a mão. Não precisa falar, não vai levantar a mão. Quem lembra? O direcionamento da oração da semana passada. A palavra que foi usada. Qual livro? Ninguém. Nós estamos condicionados a ouvir e não gravar e não colocar em prática. Talvez você rezou aqui e foi muito bom. Não sei para vocês, mas para mim foi muito bom essa semana passada. Foi muito bom. Mas e o ato de colocar em prática? Eu vou colar aqui para vocês. A palavra foi de Zacarias e Davi. O tio Zaca que falou para a gente. Zacarias falou de vivermos em comunhão com um só. Como um só. E que para isso era preciso, então, muitas vezes, perdoar, relevar muitas coisas. A oração foi direcionada no ato de pensarmos nas pessoas que talvez nos fez algum mal, e nós, muitas vezes, vamos aumentando essa ferida dentro de nós, vamos alimentando essas situações, relembrando as ações, as malquerências, e não conseguimos nos libertar, e a nossa vida vai paralisando. A oração nos
levou, nos direcionou a rezarmos, apresentando a Deus essas pessoas, porque a nós não cabia o julgamento nem a condenação, mas sim a Deus que é justo. Não foi isso? Quem lembrou mais ou menos? Não foi assim? Pois bem. Quem colocou em prática? Quem lembrou de alguém que foi lá conversar? Talvez na hora que nós lembramos. Mas sair daqui e lá ter com o outro, é isso que São Tiago está falando. Ouvir, nós ouvimos. Mas e a hora de colocar em prática? Olha, estou falando isso para mim, viu? Primeiramente, estou cobrando de mim. Não é porque eu lembrei que eu coloquei em prática não, viu? Então São Tiago dá uma dica. Que é preciso, então, perseverar. Mas aquele que procura, no 25, mas aquele que procura meditar com atenção à lei perfeita da liberdade, significa que a palavra, a lei anunciada e vivida na prática, não nos aprisiona. Ela nos dá a liberdade, uma perfeita liberdade. E nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito. Este será feliz no seu proceder. Significa que vai viver em paz, na justiça de Deus, na justiça dos santos. Lá no 27, a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Vamos pegar 2 pontos aqui agora. O que são as corrupções desse mundo? As malícias. Quais são esses vestígios que o próprio São Tiago vai dizer? O que é? Quais são os pecados que rondam a vida do cristão hoje, no dia a dia? Tem não? Ninguém aqui é tentado pelo pecado? Ah, então tá bom demais. Tá tão quase no céu. Tranquilo demais. Tem, não tem? Vamos pensar aí, por exemplo, homem casado ou mulher casada. Qual uma grande tentação aí para um casal? Não vamos apontar para ninguém aqui não, vamos jogar no total. Viver a fidelidade, né? Tem muito marido e muita mulher que cai no adultério, não cai? Tem facilidade, tem tendência? Sim, tem sim. Você já imaginou, você lá novo, os rapazes novos, tudo, né? De boas. Hoje está com um, amanhã está com outro. Hoje curte um, amanhã curte outro, e curte outro, aí assim vai. De repente, por algum motivo, casa-se. Casou. Até acostumar com essa vida de que agora eu sou só de um e a outra é só do outro. É brincadeira? Não. E aí brigou lá em casa, alguma coisa não bateu correto, o trem desandou, conversa meia torta assim, não deu certo, pá. Ah, não gostei do que a mulher fez, do que o marido fez, pois ela vai levar um troco. Aí pronto. Nem cai no adultério. Nem cai no adultério, mas aí com o pensamento, no ato sim. Mas em pensamento peca, com o olhar peca, desejo que não é seu, e entre todas as condições que pode chegar aí. Né? Um casal namorado aí, ó, deseja no coração deseja viver a castidade. E começa a namorar, apresenta seu namoro para Deus. E aí, com o tempo, como diz um amigo meu lá de Montes Claros, muito ungido, ó meu irmão, o nosso ser se converte, mas os hormônios não. Tenha certeza, o ser humano se converte, mas os hormônios não. Então não vem com essa história aí de ficar sozinho com o namorado, porque já sou convertido, vou dar conta, porque não dá, porque os hormônios não se converteram. E aí vão te levar a pecar. São várias tentações que a gente vive, e aí são tantas outras. Falar mal do outro, julgar, e não vão falar porque é muita coisa, a gente sabe. Vamos olhar o 10 mandamentos que já começa, né? Faltar na missa no domingo, a tentação, a preguiça, que no domingo do almoço foi 3 horas da tarde, você comeu mais do que você devia, foi dormir, não deu conta de levantar, deu 4, deu 5, deu 6, 7 horas, perdi a missa, por pura preguiça, por bula, pecado mortal, faltar na missa, por preguiça. Enfim, a palavra vai nos ensinar um monte de coisa, vai ou não vai? Os
10 mandamentos já nos ensina condições de não cairmos na tentação. O que mais a palavra nos ensina? Se nós formos pegar as cartas, se nós formos pegar o Evangelho, a vida de Jesus, os momentos de Jesus, as palavras de Jesus nos ensinam a não cair. O momento em que a mulher, a pecadora, cai e encontra Jesus, Jesus vira para ela e diz assim: ninguém te condenou, vai e não tornes a pecar. Ele diz assim: eu te perdoo. Quer dizer que os seus pecados agora foram todos esquecidos, apagados. Mas não tornes a pecar. Nos ensina que a partir do momento da misericórdia, o Senhor nos quer livres do pecado. E a gente vai e pega de novo. Não é assim? O jovem rico, Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Dá tudo que tem aos pobres. E o jovem rico fala: eu? Não dou conta não. Aí ele fala, né? É mais fácil ficar com toda a riqueza do que pagar tudo para ficar comigo. Quem é que quer, né? Viver na pobreza, talvez andando no chão aí, com pezão no chão, andando tudo, deixando carro, casa, família, tudo. Quem é que dá conta? E tantas outras situações que o Senhor nos mostra através da palavra, de condições de vencermos as dificuldades e acolhermos a palavra, que nos instrui e pode salvar as nossas almas. Fala isso no teu coração. A palavra de Deus pode salvar a minha alma. Toma posse disso. Que esta palavra, ao se ouvir, acolher e praticar, pode salvar a minha alma. Aí bem, Joyce, me ajuda aqui. Eu vou fazer uma experiência. Foi o que você colocou no meu coração. Me ajuda aqui, Joyce. Poliana também. Pega o meu ventilador. Você achou que eu trouxe para você? Eu cheguei com um ventilador poderoso. Ela achou que era para ela. Ligou ali, ó, coladinho nela. Não foi para você exatamente que eu trouxe. Vamos fazer uma experiência. Me ajuda aqui, Puro. Pega esse saquinho para mim. Oi? Pega esse saquinho para mim. Pode tirar esse saquinho. Ninguém tem ventilador não, Joyce. Eu trouxe extensão. Isso. Ô, Polo, pega esse copo ali para mim, por favor. Pega água para mim nesse copo aqui, por favor. Aí, pronto. Vamos imaginar, estou terminando aqui, viu, gente? Vamos imaginar. Eu vou colocar a terra aqui, peraí. Ó, diz que essa terra aqui é boa no meu quintal, tudo que planta dá, viu? É sério, lá em casa tem pé de caju, tem pé de acerola, tem pé de pinha, tem pé de limão, tem pé de banana, tem pé de goiaba, tem galinha. Meu quintal, tudo que planta dá. A galinha não foi plantada não, viu, gente? O povo achar, né? Nós tem que plantar uma galinha em casa e a galinha deu. Pois bem, depois vamos ali no chão. Vamos entender assim. Olha, da minha casa, o pé de caju, ó. Que chique. Que é do dia que você está caçando aqui? Ninguém chamou você, Rafael, aqui. Estão caçando. Você não. Obrigada, filho. Pois bem, vamos compreender que esse aqui não conheceu a Deus. Não teve a experiência, não teve a experiência, mas firmou os seus pés, firmou a sua história, a sua vida, a sua esperança, a sua convicção no mundo, em tudo aquilo que o mundo oferece. Esse aqui não, esse aqui já firmou em Deus. Você vê que aqui é a terra mesmo, né? Ela tem um jeitinho. Deus preparou e firmou os seus pés, então, em Deus. Bem. Esse aqui também firmou os seus pés em Deus, e eles todos receberam a palavra. Há uma diferença aqui. Esse aqui acolheu a palavra, ouviu, mas não a colocou em prática. E do jeitinho que a palavra chegou, ficou. Esse aqui recebeu a palavra
e decidiu então pôr a sua fé em Deus e começou a colocar em prática. Começou então, de uma certa maneira, a irrigar, a adubar a palavra que foi lançada, a semente. Esse aqui ouviu a palavra e pôs em prática. Esse aqui ouviu e deixou do jeitinho que ouviu. Esse aqui então preferiu andar pelas coisas do mundo. Pois bem, esse que ouviu a palavra e resolveu colocar em prática, de tempo em tempo, procurava ler mais a palavra, compreender mais a palavra, procurava então praticar, fazendo caridade, jejuando, confessando, indo à Santa Missa, adorando ao Senhor, rezando o Santo Rosário, o Santo Terço, o ofício a Nossa Senhora, abastecendo seu coração. E assim foi. E à medida que ele se aprofundava mais ele preparava a terra do campo. Pois bem, está os três aqui, firme e forte. Liga o ventilador aqui, Joyce, e põe aqui pertinho. Pode ligar, pertinho. As pernas estão muito. Pode ir. Amém. Tá bom. Com o vento do ventilador, que é a tribulação, as dificuldades, esse aqui, ó, que colocou seus pés numa coisa do mundo, para onde é que ele foi? Cadê a Duda? Pega aí para mim. Morreu. A tribulação veio e passou. Ele não tinha raízes em nada, não tinha firmeza, não tinha princípios e não tinha fé. Foi-se, acabou, morreu. Aquele que ouviu a palavra e porém não praticou, por um pouquinho foi embora, porque não criou raízes profundas, facilmente arrancado. Mas aquele que ouviu a palavra, que praticou, que jejuou, que orou, que rezou o texto, que fez caridade, que se doou, esse não abalou. A raiz começou a se prender, porque ele firmou a sua fé em Deus. Criou raiz. Muito obrigada, minha querida, meus irmãos, pode ir agora. Deu para entender? Deu para entender em que pé que nós estamos? Nós estamos como aquele que o vento bateu na primeira tribulação, ó, morreu. Ou nós somos aquele que o vento veio, a tribulação bateu, a dificuldade, a enfermidade bateu a porta e por um pouquinho também não se perdeu, porque não estava enraizado profundamente na palavra. Ou nós estamos como aquele que ao ouvir a palavra, praticamos, temos uma conversão verdadeira e testemunhamos a nossa fé, e no momento que vem a tribulação, ela vem, ela abala, pode ser forte, pode sacudir um pouco as estribeiras, mas a nossa raiz está firme no Senhor. Significa que a nossa fé permanece em Deus. Ela não se desfalece. O que Santiago quis dizer àquele povo era isso. Se nós não nos aprofundarmos e não viver na prática o que a palavra nos diz, nós temos a tendência ao quê? A nos perder de Deus.